Pra falar a verdade verdadeira pra vocês, é sempre bom ver um brasileiro no topo, e principalmente um jogador que a gente tá vendo ter a construção necessária atuando aqui mesmo em terras brasileiras. E por mais que muitas pessoas tenham perdido a esperança no futebol brasileiro e nas raízes que ainda podemos oferecer, ver um jogador conseguir o seu estrelato, minando sua caminhada aos poucos sem tanta mídia quanto talvez mereça, é certamente algo inacreditável. Ele começou na base do Cruzeiro, foi pro Atlético Paranaense e agora mesmo no Furacão vem encantado o planeta, inclusive sendo mais que cotado para ser o novo jogador do FC Barcelona. Ele tem nome e tem sobrenome, é Vitor Roque. Porém, mais incrível ainda é ver como o jogador vem sendo bem cotado para o mundo, que está espantado com suas atuações. Por isso hoje você vai ver tudo que tá rolando com o jogador do Atlético que vem surpreendendo o planeta e que quem sabe em 2026 pode ser o dono do X. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos assim compreender mais um pouco sobre o que a grande mídia exterior tem falado de Vitor Roque. As atuações desse menino humilde vêm surpreendendo a todo mundo e principalmente os gringos que vêm ficado chocados com a rapidez dos brasileiros de fabricar grandes jogadores. E foi por isso que o jornal espanhol comparou Vitor Roque com Endrick e destacou o dobro de gols do alvo do Barcelona. A imprensa espanhola já repercute a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona ao comparar o número dos jogadores jovens brasileiros, Endrick do Palmeiras e Vitor Roque do Atlético Paranaense na temporada. Aos 16 anos, Endrick já acertou sua transferência ao Real Madrid e rumará à Espanha a partir do mês de junho de 2024, enquanto Vitor Roque é desejado pelo Barcelona e deve chegar a um acordo pelo atacante de 18 anos nas próximas semanas. Nesta quarta-feira, o jornal Mundo Deportivo fez uma comparação entre os talentos brasileiros que dominarão o futuro e chamou a atenção para a quantidade de gols marcados por Vitor Roque na temporada. Na comparação individual, Roque, de 18, é um ano mais velho que Endrick, que faz 17 em julho, ambos brasileiros quase idênticos em altura, com 1,72 m e 1,73 m respectivamente. O Roque nasceu em Timóteo, em Minas, e Endrick em Taguatinga, Distrito Federal. O primeiro saiu das categorias de base do Cruzeiro para depois ingressar no Atlético Paranaense, enquanto Endrick sempre jogou pelo Palmeiras. Escreveu o veículo. O atacante do Atlético Paranaense balançou as redes nesta terça-feira na vitória contra o Alianza Lima do Peru pela Libertadores. Com os 2 gols marcados, chegou a 14 gols em 28 partidas disputadas na temporada, além de ter distribuído 5 assistências. O jornal espanhol destacou que Vitor Roque marcou o dobro de gols do Endrick, que balançou as redes 7 vezes em 2023. Nessa temporada, o atacante do Palmeiras deu uma única assistência em 27 jogos. Ao fim, o Mundo Deportivo levantou as estatísticas dos dois atletas nas competições internacionais. O Vitor Roque disputou 13 partidas pela Libertadores na carreira, tendo marcado 5 gols e servido 2 assistências. Já o Endrick só entrou em campo 2 vezes pela competição, com um gol anotado. E a moral do moleque tá tanta que o empresário que levou Neymar ao Barcelona comparou Vitor Roque com o reforço do rival. O jovem de 18 anos é tido como uma das joias reveladas pelo futebol brasileiro. Com apenas 18 anos, Vitor Roque é apontado como uma das joias brasileiras que devem brilhar em terras europeias no futuro. O jogador é constantemente lembrado em listas que numeram revelações do país e coleciona passagens pelas categorias da seleção brasileira, além, é claro, de uma convocação para a seleção principal no amistoso contra Marrocos. André Curi, representante do atleta e responsável pela transferência do Neymar do Santos ao Barcelona, revelou em entrevista que acredita que o atacante do Atlético Paranaense está à frente de Endrick, revelação do Palmeiras e negociado ao Real Madrid. Vitor Roque é melhor que Endrick, disse o agente em entrevista à rádio RAC1. Com apenas 16 anos, o passe de Endrick foi vendido ao Real Madrid em dezembro de 2022 por 72 milhões de euros, 411 milhões de reais. André Curi ainda projetou uma alta valorização de Vitor Roque. É um grande nome. O Barcelona acertará 100% se acertar sua contratação. Será um ativo para o futuro porque o valor dele aumentará. Deverá valer até 5 vezes mais, explicou o agente. No entanto, ainda não é certo que o jovem atacante defenderá a camisa blaugrana 100%. O Atlético Paranaense estipulou o valor de 45 milhões de euros, 278 milhões de reais para selar a venda de Vitor Roque. No entanto, para a próxima temporada, o Barcelona busca uma saída econômica para se adequar de vez ao fair play financeiro da La Liga e poder contratar reforços para a equipe de Xavi Hernández na temporada 23-24. Mas o cerne da questão é que em notícias recentes está 96% cravada a ida do Roque para o Barça, uma vez que o jogador se agrada em ir para o clube do Camp Nou e a equipe principalmente vem investido aos montes em jogadores brasileiros. Afinal de contas, a
história sempre foi fidedigna. Vários nomes passaram por esse Barcelona e fizeram toda a história do mundo. Dentre eles o baixinho Romário, o também muito craque brasileiro Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Neymar Júnior recentemente e vários outros nomes que provam por A mais B a importância tanto na estética de jogo quanto estrutural que os brasileiros fazem no Barcelona. Até porque o Barcelona tem uma grandeza justamente por englobar vários jogadores brasileiros e internacionais que fizeram parte de toda a trajetória do mundo. Por exemplo, o Barça tem como grande ídolo Lionel Andrés Messi, o cara que simplesmente é um dos grandes reis do futebol, até mesmo a ser associado nem ser desse planeta. E é claro também de nomes como Johan Cruyff, o holandês que foi gigante tanto como jogador como também treinador. É muito por isso que sobram motivos para o Barcelona pagar muito caro por Vitor Roque, jogador que já vem sendo claro como um novo reforço blaugrana. O jogador de 18 anos está perto de fechar o contrato com o clube catalão e vai se mudar para o Camp Nou. Todos os anos uma série de talentos brasileiros se transferem para a Europa e eles se parecem de um modo em geral. Na sua maioria são extremamente habilidosos, rápidos e promissores e são rapidamente comparados a uma lenda do Brasil. Muitos acabam provando ser comparações equivocadas, não apenas porque poucos jogadores alcançam as alturas do Neymar, do Ronaldinho ou Ronaldo Fenômeno, alguma das associações mais comuns. O mais recente talvez tenha um pouco mais de semelhança com uma lenda do que alguns dos anteriores. De fato, o Vitor Roque, muito perto de ser contratado pelo Barça, compartilha um passado surpreendentemente semelhante ao de Ronaldo e certamente relembra as saudosas memórias do R9. Assim como o Fenômeno, Vitor despontou no Cruzeiro como adolescente e marcou seu primeiro gol aos 16 anos. Roque é muito direto, mas também consegue executar seus próprios dribles à la Cruyff, fintas e cortes rápidos, e tudo isso, claro, enquanto tem força para proteger a bola. Mas ele não pode ser Ronaldo de fato. Então quem é Vitor Roque? E por que o Barcelona está extasiado por ter superado alguns dos melhores times da Europa para garantir sua assinatura? Vitor teve uma criação de classe média em Timóteo, uma cidade no sudeste do Brasil. Seu pai, um ex-meio-campista defensivo do nível amador, apoiou o talento de Vitor assim que ficou claro que seu filho possuía habilidade muito além das demais crianças da sua idade. E boa parte da história do Vitor é bastante comum. Ele tinha um talento imenso desde jovem e foi destacado como potencial talento. Ele ingressou em uma tradicional academia de futebol brasileira, o Cruzeiro, nos primeiros anos, mas logo saiu para jogar no vizinho América Mineiro, aos 10. Inicialmente ele foi utilizado como meio-campista defensivo, jogando na mesma posição em que seu pai teve sucesso antes de ser movido para um papel mais ofensivo, e prosperou como atacante, marcando gols com facilidade durante todo o futebol juvenil. Mas logo surgiram controvérsias. Aos 14 anos, Vitor já era altamente considerado, mas decidiu que o América não era o lugar ideal para apoiar seu desenvolvimento. Em vez disso, ele voltou para o Cruzeiro, assinando o contrato em março de 2019. Foi uma mudança que irritou seu antigo clube, que acreditava ter direito a parte dos direitos econômicos do atacante. Ambas as partes acabaram resolvendo sua disputa na justiça, com o América retendo 35% do valor, e o Cruzeiro continua a desenvolver o promissor jogador e assinou seu primeiro contrato profissional em maio de 2021, marcando seu primeiro gol 9 meses depois. No início de abril de 2022, já havia marcado 6 gols em 16 partidas pela equipe principal. Talvez o maior avanço na carreira de Vitor até agora tenha sido o salto para um nível mais competitivo. Em abril de 2022, o Atlético Paranaense, finalista da Copa do Brasil e participante regular da Copa Libertadores, quebrou o recorde de transferências ao contratá-lo por 4,4 milhões de euros, 24 milhões de reais na época. Essa foi uma jogada que deu retorno para o clube. Vitor não foi imediatamente colocado no time titular, mas foi imensamente eficaz quando esteve em campo. Ele marcou 7 gols e deu 3 assistências na temporada de 2022, incluindo o gol na vitória das quartas de final da Copa Libertadores contra o Estudiantes da Argentina. Durante esse período, também se tornou titular nas seleções de base do Brasil, atuando ao lado do meio-campista do Chelsea, Andrés Santos, na equipe sub-20, e recebeu elogios de Ronaldo durante o período, com o atual dono do Cruzeiro admitindo que ele vai voar muito alto. Logo começaram a surgir os rumores de interesse dos grandes clubes europeus. Em agosto ele foi associado a gigantes da La Liga e da Premier League, e as comparações com o R9 foram rapidamente feitas. Mas é um fato que o jovem tem lidado de forma eficaz. Certamente ajudou o fato de ter sido orientado por Felipão, então o treinador do Atlético Paranaense, que evitou elogiar demais o jovem talento. Desde então ele tem brilhado no clube. Vitor é um dos jogadores que mais participam de gols no Campeonato Brasileiro e recebeu uma convocação para a seleção principal do Brasil no mês de março, jogando 26 minutos na derrota por 2-1 para Marrocos. Agora ele está prestes a ser recompensado com uma mudança para outro lado do Atlântico, com o Barcelona ser seu futuro destino, à medida que se aproxima de um acordo de 35 milhões de euros, 182 milhões de reais com o Atlético. Vitor combina dois elementos cruciais para o sucesso no jogo moderno: físico e habilidade brutal. O atacante é capaz de receber a bola sob pressão e ultrapassar seu marcador ao empurrar a mesma para a direita. O brasileiro, vale lembrar, também é um passador nato. E embora seu futuro certamente esteja como centroavante, o Vitor é capaz de jogar pela ponta e um bom cruzador, especialmente quando penetra na área ou levanta a bola para o segundo poste. Mas é sua velocidade que se destaca nesse nível. Vitor é rápido e, embora não possua os instintos naturais de samba de Neymar ou Vini Júnior, possui uma
uma série de movimentos rápidos para passar pelos defensores e isso o tornará imediatamente perigoso. Extremamente explosivo e com controle de bola invejável, Vitor Roque promete demais. Ele talvez possa não ser um jogador que se destaca com a bola colada aos pés, e ainda assim são críticas menores que ele recebe. Mas é claro que com fraquezas comuns que a maioria dos jovens possuem, com um treinamento adequado, elas podem ser facilmente corrigidas, e Vitor Roque com certeza pode ter sua potencialidade ainda mais explorada. Vitor Roque, o fenômeno. A joia surge com números parecidos na mesma idade do Neymar. Jovem promessa tem craque do PSG como referência dentro de campo e aos 17 anos ele já vem fazendo história no Atlético e está registrado na pele do torcedor atleticano. O atacante é um personagem novo do futebol. Promessa do FutBR, Vitor Roque tem se destacado aos montes no Atlético. Maior contratação da história do Furacão, ele dispensa comentários. Destaque atleticano na Liberta, Vitor tem inspiração em Cristiano Ronaldo e Neymar. E é justamente no craque brasileiro que o atacante tem números parecidos no início da carreira. Tratado como uma joia, o atacante se transferiu em maio de 2019 para o Cruzeiro, em uma saída polêmica. Roque já vem se profissionalizado há muito tempo e foi vendido ao Atlético em 2022. Com suas passagens marcantes pelo profissional, ele certamente vem fazendo história. A cada jogo que passa, ele aprimora ainda mais suas visões aprimoradíssimas de talento e visão. Para você ter uma ideia, em comparação com 17 anos, o Neymar na época do Santos tinha 48 jogos e 14 gols. Vitor Roque com 41 jogos possui 13. Uma comparação que se fizermos proporcionalmente à balança, veremos que até os números do Roque são melhores, mas obviamente que a posição de ambos é diferente, isso tem que ser levado em consideração. Mas para uma galera tão carente, uma safra que precisa de jogadores necessários e importantes para que a gente volte a sonhar com, quem sabe, um hexacampeonato, e querendo ou não vem passar um despercebido na cabeça das pessoas, brasileiros que estão muito incrédulos ainda na possibilidade de pensarmos em título, levando em conta Copas tão decepcionantes. É uma grande realidade que trazer jogadores dessa magnitude, que vem mostrar um talento diferente dos demais, empolga muitas pessoas, principalmente lá no futuro, quando poderemos ter uma rivalidade histórica entre Endrick versus o Vitor Roque, e quem sabe a oportunidade de ver a história acontecer. Mas e aí, você deposita realmente muita atenção no Vitor Roque? Acha que ele vai ser de fato um craque daqueles inigualáveis? Vai ser uma promessa para se despontar a ponto de ser uma joia de vários e vários ouros e quilates? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Obrigado por ficar aqui em mais um vídeo e com certeza eu vou te ver no próximo. Sabe bem onde me encontrar. Até a próxima. Bola voltou, Vitor Roque bateu pro gol! Gol! É do Anderson! Inverteu o segundo poste, o toque pro gol!